Mulheres da Pan. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, senão a partir de agora ficará tudo maravilhoso, porque está entrando no ar Mulheres da Pan, mais um programa, mais tópicos pra gente debater, mais mulheres bonitas pra vocês aí se divertirem, se entreterem e se informarem bastante. Lembrando que o nosso programa entra no ar pelo YouTube, youtube.com/Mulheres da Pan e também pela Rádio Jovem Pan. Então, a partir de agora, já sabe, né? Papel e caneta, meu amor. Se bem que é YouTube também, quem estiver pelo YouTube pode voltar. E se você estiver ouvindo no seu carro, na sua casa, em algum lugar, saiba que a partir de agora a gente torce para que seja o seu programa favorito. Toda terça-feira, às 20 horas da noite, na Rádio Jovem Pan, entra no ar Mulheres da Pan. Quer conferir? Mais uma vez eu falo. youtube.com/Mulheres da Pan, você já pode se inscrever no canal. Outro dia aprendi com a Lara a ativar as notificações, que aí você vira bastante youtuber. Então, primeiro, boa noite, meninas. Lara Nesteruk, Renata Barreto, Ângela Souza e Ana Paula Henkel. Tema 1 do nosso programa, nós vamos falar sobre supostos afastamentos de amigos, fazer novas amizades. Conforme nós crescemos e vamos expandindo o nosso meio social para além da nossa família, é natural que passemos a considerar amigos os colegas de escola, faculdade, de trabalho, outras pessoas em torno que frequentam os mesmos ambientes que a gente. Conforme o tempo vai passando, no entanto, a coisa começa a mudar, né? Considerando a pluralidade aí dos nossos interesses que vão se divergindo, dos nossos objetivos, as divergências de ideia, de comportamento e até as decepções com as atitudes alheias, muitos de nós nos tornamos mais seletivos. Nos afastamos de algumas amizades conscientemente ou inconscientemente, daquelas pessoas que a gente que nós julgávamos que fossem grandíssimos amigos, mesmo que às vezes geograficamente elas ainda continuem perto. E como foram para vocês, para todas nós aqui, esse vasto universo feminino, esse processo de aproximação, distanciamento de supostos amigos, reorganização do nosso tempo dedicado àqueles com os quais as nossas afinidades já não são tantas, apesar de que a gente conhece há muito tempo, normalmente. E a busca por amigos melhores, ou por novos amigos, ainda mais depois que a gente fica adulto. Às vezes é difícil, né? É sofrido. Como que é pra você? Aproveita e deixa aí embaixo nos nossos comentários. Até que ponto a gente concorda com a conclusão do São Tomás de Aquino? Deus abençoe. De que ser amigo é amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Será que São Tomás estava certo? O que você acha, hein, Lara? Bom, é o seguinte, vou ter que aqui arriscar começar já discordando fatalmente de um santo. Não será a primeira vez, por isso fica um pouco mais confortável. Então, penso eu que depois de um tempo, a grande questão do amigo não é concordar ou discordar das mesmas coisas, mas sim respeitar. Esse assunto foi inclusive um assunto que pipocou essa semana no meu Instagram, sobre um tipo de atitude que amigos deveriam ou não ter. E aí a gente ficou lá discutindo, conversando sobre isso e tal, e foi muito bacana, porque as pessoas, lógico, pensam muito diferentes umas das outras, e fica pra mim o seguinte, no fim das contas, meu amigo não é necessariamente quem concorda comigo, mas é quem respeita o que eu penso. Mas mais amigo ainda é aquele que respeita o que eu penso, sendo isso completo avesso ao que você pensa. E isso, pra mim, ao longo dos anos, vai ficando cada vez mais raro. Então, assim, ó, na língua portuguesa, a gente tende a chamar de amigo todo mundo no coloquial. Então, é muito comum que nós mesmo aqui, faz o quê? 6, 7, 8 semanas, a gente fala, nossas amigas. Tá, mas aí, assim, a gente no meu caso, eu tô forçando uma barra, né, gente? Tá, eu quero nossas amizades já quer marcar aqui, viagem. Vou sair só de colega? Não. Já quer marcar viagem, já quer sair no jantar. Não, falando sério. Esse lance do amigo, né? Então, a gente tende a chamar todas de amigas e tá tudo certo. Mas a gente tende também a separar aquele que fala, não, calma. Ele é meu amigo, mas também não é meu amigo. Fulano é meu conhecido meu e não colega, é meu amigo. Então, penso eu, e sei lá, né? Aí eu tô falando só de mim. Mas penso eu que depois de uma certa idade, ó, a anciã falando, mas depois de uma certa idade, amigos vão ficando mais raros. Então, eu, por exemplo, na minha vida, devo ter o quê? 2 ou 3. Se eu tiver muito certo, eu tenho 3. Mas não que os que não são amigos não sejam pessoas bacanas, que estejam na minha vida. Mas amigo, pra mim, é aquele que vai totalmente na contramão aqui do santo. É aquele que totalmente discorda de mim, mas entende meu motivo.
e me respeita naquilo que eu penso, que eu acho que eu gostaria que fosse. Do jeito que você contou, achei tão legal, porque faz até parecer, mesmo no momento de discordância, primeiro que o respeito é primordial, mas é quase como se virasse complementar. Exatamente. O diferente não vira um repulsivo, vira um complementar, um outro ponto de vista sobre a mesma coisa. Ângela, como é que é aí? Os cariocas são bons amigos? Eu acredito que cariocas sejam bons companheiros, na verdade. Tem muita diferença nisso. Hoje em dia as pessoas... É muito diferente o companheiro de um amigo. Um amigo é aquele que realmente come 1 quilo de sal com você, que passa pelos problemas junto com você, que realmente entende como você é, entende seu jeito, e muitas vezes vocês não concordam. Mas eu acho que, em geral, a maioria, eu concordo sim com São Tomás, porque não tem como 2 pessoas andarem juntas se elas não estão em comum acordo. E isso serve para qualquer relacionamento, também na amizade. Não tem como a gente ter um companheirismo, passar um tempo junto e passar o tempo discutindo de coisas que a gente é completamente opostos. E eu acredito que ele tenha dito isso, na verdade, pelo propósito de vida de cada um. Né? Então, se você sabe o seu propósito, você sabe o que você quer, para que você quer alguém debatendo o tempo inteiro com você se você já é certo daquilo que você quer e você tem a convicção daquilo? Ângela, posso te fazer uma pergunta? Pode. Diga. Você acredita naquela afirmação, me diga com quem tu andas e que eu te direi quem tu és? Eu acredito, sim. Eu acredito nela, sim. Pô, vou ter que cortar uma galera, então, Ângela. Fala isso não, porque senão a barra vai ficar suja. É porque, na verdade, um dia, para pensar nas amizades. Elas são de prazeres, são amizades segundo, na verdade, as emoções, né? Então, o pessoal tá junto na alegria ou na tristeza, mas não para edificar um ao outro. A maioria das pessoas querem amigos para ficar lambendo a sua ferida. Então, total. Aquele que se sente mal, quer alguém que vire para ele e fale assim, é verdade, a pessoa fez isso, isso e isso. Agora, quando tu tem um amigo que vira assim, cara, você é mó chato, você tá fazendo uma tempestade no copo d'água, isso não é maneiro. Se você quer ser chamado para sair, pô, você pode tomar a iniciativa de chegar e falar, pô, galera, vambora fazer alguma coisa, pô, me inclui nisso daí, com humildade e tal. Mas ninguém quer ser contrariado, entendeu? Mas eu acho que a amizade é isso, é você chegar e abrir os olhos da pessoa e falar, cara, isso não é maneiro. Isso não te constrói como pessoa, isso não faz parte de um caráter legal. Eu acho que a amizade é muito isso. Não só de, você é do seu jeito e dane-se. Uma vez eu peguei uma discussão com uma amiga que ela falava assim, eu gosto de beber muito, eu gosto de sair muito, eu gosto de muito, falando os exageros dela. Eu falei assim, caramba, sério? Mas tipo, e suas amigas? Minhas amigas não estão nem aí, elas sabem que eu gosto, elas têm que respeitar. Falei, cara, mas eu não ia me sentir feliz e tranquila vendo você bêbada jogada no meio da rua. Desculpa, eu não ia falar que eu ia ser sua amiga, isso vai contra, eu não quero você mal. Por mais que você goste daquele mal, né, nesse ponto, de beber nesse ponto, eu não concordo que eu seria uma boa amiga nisso. Então, eu ia me sentir na obrigação de virar e falar, cara, eu acho que você tá pegando um pouco pesado, por mais que ela fique chateada comigo. E acho que quando a amiga de verdade, a gente fala uma coisa que é real, que é um problema do que a amiga tá passando, esse chateado beira quase um constrangimento de quando tá explícito na sua cara um erro seu. Então é um negócio de meia hora ou de 2 dias pra passar aquela vergonhinha, a amiga já volta oferecendo um carinho. Levo esse papo nosso pra Ana Paula lembrando de uma coisa. Tinha um livro da Danusa Leão, que eu vi uma vez, e que ela falava, tipo, de amizades, e ela é muito engraçada e conta uns casos legais demais. Ela falava, mas tem amigo pra tudo. Tipo, tem o seu amigo de ir no cinema, tem o seu amigo de estudar, tem o seu amigo de fazer ginástica, o seu amigo de fazer a tal coisa. Então, às vezes, tipo, sei lá, eu posso não gostar de malhar, igual eu acabei de brincar com você, falando que ia pro Rio, mas vou adorar te assistir malhando enquanto eu tô lá tomando um sol, sem protetor, tomando sorvete, tipo, o contrário. E tá ótimo, que você vai falar, segura pra mim minha toalha tecnológica, eu vou falar, compra pra mim um milho com manteiga. E pra mim a amizade vai no afeto. O que você acha disso, Ana Paula? Porque a Ana Paula tem uma história de vida de ter que mudar muito também, né? Então as amizades ali tem que ser ponta firme, né, Ana? Tem, e São Tomás de Aquino é um dos meus santos de cabeceira. Então, que legal! Hoje vocês foram no meu ponto fraco e eu vou ter que concordar com ele, com a Ângela, porque exatamente pela minha experiência de vida, de morar, eu não sei em quantas cidades eu já morei, acho que a última conta que eu fiz foram 12 cidades que eu morei, e as amizades elas têm que se renovar de alguma maneira.
E aí eu vou concordar com ele que ele, quando ele fala que ser amigo é amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas, eu leio muito São Tomás de Aquino, são os melhores. Minha coleção aqui de livro tem muitos livros de São Tomás de Aquino, e eu acho que ele está se referindo muito aos valores que você tem, valores familiares, valores éticos, valores profissionais. Eu acho que é nisso que ele se resume, não essas coisas mundanas, mais de um amigo para sair, um amigo para chorar aqui no ombro, um amigo para... Esses amigos, mesmo que eles sejam para situações diferentes na vida, se você for olhar, essas pessoas, elas têm a mesma base ética, os mesmos valores. Eu acho que é isso que São Tomás está se referindo, é você rejeitar e aceitar as mesmas coisas num core mais profundo, numa coisa mais de raiz mesmo dos seus valores, dos seus pilares mais sólidos, da sua casa, da edificação da sua casa e de como você quer ver a sociedade. Então, eu concordo com ele. O próprio Salúcio, né, o historiador romano, ele falava, né, que ter as mesmas vontades e as mesmas repugnâncias é o que constrói uma amizade sólida. Então, eu acho que isso aí vai mais profundamente do que apenas uma coisa mundana. Não é numa coisa superficial, mas de valor. Assina embaixo do que você falou, mas eu acho até que era exatamente isso também que a Lara se referiu. Acho até que quando ela tava... Tô falando por você quase, hein, Lara? Mas da minha interpretação aqui de tudo. Quando ela fala do discordar, é como se fosse igual o que a Ângela também falou. Tipo, que acho que hoje em dia as pessoas procuram muito amigo pra ficar puxando o saco ou lambendo uma ferida. E quando ela fala, o amigo tem todo o direito de discordar, mas não é aquele discordar, tipo assim, não é nada disso, não, que aí é quase infantil. Até porque, mesmo. Deixa eu só completar uma coisinha. É de respeitar. Não é discordar de valores. Porque eu concordo com o que a Ângela disse. Eu acho que, por exemplo, nós aqui temos tudo. Porque a Ângela citou um valor. Aí no valor realmente não tem muito como se relacionar com alguém com um valor diferente. Entende? Agora, se eu quiser que a pessoa, penso eu aqui, que se eu quiser que a minha amiga... falando amém. Se eu quiser que minha amiga, além dos valores, tenha todos os gostos e trejeitos e vontades que eu... Aí não vai dar. Então não vai... E tem mais uma coisa, só mais uma coisa que eu queria colocar, que é o seguinte, tem amizades que a gente tem desde a infância. Então, eu tenho uma amiga desde a infância que hoje as pessoas perguntam, mas como vocês são amigas? Vocês não concordam em nada? Mas a gente tá desde a infância juntas. Então, a gente tem valores diferentes, mas a gente se ama antes dos valores chegarem. Antes de saber o que era valor. Antes de saber o que são os valores. Então, a gente vai manter isso. Eu entendo que hoje, ao auge dos meus 31 anos, eu não vou conseguir pegar a Renata aqui e ficar muito amiga dela se os nossos valores forem muito diferentes. Mas eu tenho essa pessoa com quem, de repente, eu me encontrei lá atrás, os valores foram diferentes, mas o amor nasceu primeiro. Agora, vocês imaginam o que eu tô esperando pra Renata falar ainda. Porque a gente tá nos valores, a mulher entende tudo de valores. E vai ser, ó, a Lia vai fazer um origami com o negócio. Vamos na dissecação? Vamos lá. Então, eu acho que tem duas coisas que a gente precisa separar. Primeiro, colega de amigo, né? Porque eu acho que essa coisa do colega que faz... Você tem muitos colegas, é colega de faculdade, é colega de escola, é colega que você conheceu no bar, é colega que você conheceu na balada, é amigo do amigo... que pode ser muito legal numa balada, pode ser muito legal pra fazer coisas divertidas, mas ele não é a pessoa que você vai ligar se você tiver um problema de verdade, né? Aquela pessoa que você sabe que se você tiver algo sério, não é essa pessoa que vai ligar. Então, primeira coisa é dividir colegas de amigos. Depois tem uma outra coisa que eu acho o seguinte, qualquer relacionamento, seja ele de qualquer natureza, ele tem que ser necessariamente uma via de mão dupla. Tem que existir reciprocidade. Então, eu acho que, primeira coisa, os valores têm que ser parecidos, lógico, porque se os valores são muito separados e você discorda nessa questão dos valores, dos princípios, da maneira como você se porta em relação à vida, lógico que existem discordâncias, gente, né? Eu discordo comigo umas 2, 3 vezes por dia. Total. Porque às vezes coisas que eu falei, eu falo, nossa, que nada a ver isso que eu falei. Coisa que a gente quer mudar, mudei, coisa que a gente... Né? Porque eu acho que faz parte da maturidade a gente mudar de opinião. Mas uma coisa muito mais intrínseca, que tá muito mais voltada a esses valores morais... a maneira como você se porta em relação à sociedade, como que você julga as outras coisas, é muito difícil você conseguir se relacionar com uma pessoa a ponto de ser amiga, amiga, digo amigo mesmo, né? Se você tem isso muito diferente. E aí, falando do que a Lara falou, de amigos de infância, eu também tenho amigos de infância, que o amor chegou muito antes desses valores,
Mas existe um processo natural de afastamento que acontece por conta dessas mudanças de valores. E tem uma outra coisa. Algumas pessoas, às vezes, começam a se afastar de você porque você... Enfim, sei lá, você teve um sucesso em alguma coisa, etc. Sabia que eu ia perguntar? Juro por Deus, muito doido que eu ia perguntar isso. Reading my mind. Não tem isso. Olha tem ela muito. pensando em inglês outra vez. Gente, como sorry. ela é You can read my música que toca na pampa. Eu percebo isso porque, assim, é até engraçado, porque eu sempre tive muito mais facilidade de ter amizade com homens. Né, pelo meu jeito mais direto e sincero e tudo mais. E uma coisa que eu sempre senti muita dificuldade em amizade com mulheres é de falar a verdade. Porque, por muito exemplo, melindre, né? Porque, por exemplo, vamos supor assim que a pessoa peça uma opinião pra você. Eu tô saindo com o cara X e o cara não me ligou e tal. A maior parte das mulheres, eu sei que a gente tá aqui num grupo de mulheres já um pouco diferenciadas, eu sinto isso. Mas a maior parte das mulheres vai falar, tudo bem, o cara vai te ligar e tal. E às vezes eu virava e falava assim, cara, posso ser sincera? O cara não tá afim de você. Ele não vai te ligar, entendeu? É uma coisa que é tão normal, porque eu convivo muito com homens, eu sei como eles pensam. Então, assim, e tá tudo bem, né? Não é um problema. Todo mundo aqui já foi rejeitada e também já rejeitou. É uma coisa que faz parte natural da vida. Então, essa coisa de falar a verdade, às vezes é levada de uma maneira errada. E quando tem sucesso e outras coisas envolvidas, você percebe quem de fato são seus amigos. Porque mesmo numa discordância, numa coisa uma coisa pontual, a pessoa tá lá pra comemorar com você e pra chorar com você. E é uma via de mão dupla, é uma reciprocidade. E aí o que acontece naturalmente é que se você não tem essa reciprocidade, obviamente que no começo você pode ficar um pouco chateado com aquilo, mas a vida passa, né? O movimento segue, então você vai criando outras amizades, às vezes essas amizades mais sinceras vêm de lugares que você não espera. Total. Pelo menos isso aconteceu comigo. É doido também. Sabe, de receber uma mensagem de uma pessoa que você não vê há anos, aí você fala, caramba, a pessoa não tinha obrigação nenhuma. E ela tá aqui me dando um suporte no momento que outras pessoas que eu imaginei que estariam do meu lado não estão. E você vai afinando, porque a gente, né, do alto dos nossos 30 e poucos anos aí, a gente vai afinando cada vez mais esse funil. Você parece 30 também, Ana Paula. Deixa pra lá esse assunto aí, tá? Você entra na cota fácil. Você tá na cota aqui. E aí eu acho que tem... eu acho que a gente não pode se chatear tanto assim com os movimentos que a vida faz. Pessoas amigas antigas, que você tem essa afinidade, tinha essa afinidade anterior, que conheceu na escola, etc. Você vai continuar tendo um carinho, porque elas fazem parte de uma história, mas você não tem obrigação nenhuma, e nem elas com você, porque você conhece há 20 anos, por exemplo, de ser amigo do número 1, número 0, como diz minha mãe. Não vai, né? Às vezes pode ser uma pessoa que entrou na sua vida há um ano. Eu tive gratíssimas surpresas. Engole viva a pessoa de 30 inclusive, pode parecer super clichê aqui pro programa, mas vocês são gratíssimas surpresas na minha vida. De amizade mesmo. É um mínimo, Bia, é um mínimo que eu espero. É um mínimo, né? Não, mas é verdade, porque assim, eu acho que a amizade tem a ver com estar confortável com a pessoa, com aquela pessoa, na presença. A gente sente na também, diferença, não tem? Tem uma coisa que tá etérea, tá no ar que a gente sabe? percebe. De você saber que cada uma tem uma personalidade e a gente poder conversar sobre assuntos, mas os valores, aquela base, ela tá bem estruturada e bem parecida. Porque se for uma base que não tem a ver, você pode até falar, essa pessoa é divertida, a gente bebe junto, é engraçado, mas você vai pra sua casa, ela vai pra outra e ficou tudo certo. Agora, de você trazer amigo na sua casa, de seu pai e sua mãe saber quem são, de você trazer realmente pro seu ambiente mais íntimo, não é porque é uma pessoa de muitos anos que necessariamente ela vai continuar sendo essa amiga. De amizade, ainda tem as coisas todas territorialistas, assim, bairristas, como a gente brincou com a Ângela. Brasil muito grande, parece muito mais, sei lá, um continente, às vezes, pela dimensão, pela multiplicidade do povo, do que simplesmente um país. Uma pessoa lá do Acre é 100% diferente em absolutamente, praticamente tudo, do que uma pessoa do Sul. Carioca, eu lembro de brincar e falar assim, o carioca sempre te convida pra ir em casa, mas ele nunca te dá o endereço. O paulista nem te chama pra nada, porque ele só pensa em trabalhar. Eu moro em Alphaville, por quê? Porque daí ninguém vai. Ninguém vai lá. Olha só, eu vou, que a casa tá bonita, eu quero ver esse pôr do sol. Já. Quero ir na jacuzzi. A casa tá incrível, ela tem um pôr do sol que ninguém tem, eu vou. Então, Rio de Janeiro, isso. São Paulo só pensa em trabalhar. Nós, mineiras, eu, Ana Paula, sempre falo que o mineiro, na hora que você já apresenta, já tem que conhecer o pai, a mãe, chegar em casa e comer até passar mal, senão é uma agressão
pessoal. Vocês acham que essas coisas diferentes, desde estados a personalidades nossas, que no começo da nossa idade não interfere tanto, porque a gente é mais amigo de escola, ou de um determinado cursinho, e quando a vida vai se prolongando, é mais fácil a gente ficar perto de quem tem mais coisas a ver mesmo com a gente. E aquele negócio de selecionar, de verdade, né? Como acho que foi a Ana Paula que disse, né? Ana Paula que falou que tem amigos para isso, amigos para aquilo. Foi ou foi a Ângela? Acho que foi a Ana Paula, né? E eu. As duas. Isso é muito real, pelo menos para mim é muito real. Tem amigos para quem eu sei que não devo ligar naquilo, eu não vou forçar essa pessoa a ser meu porto seguro num assunto que eu sei que não é dela. Então, também vem com a maturidade a gente saber a quem direcionar o momento da vida que a gente está precisando de alguém do lado. Mas acho que tem tudo a ver com a recíproca, né? Eu acho também, Falando. Meninas, que primeiro que quando a gente chega vocês nos 30 e pouco. Eu tô perto de você, tá? Eu já um pouquinho depois dos 40. Eu acho que a gente não tem muito tempo a perder. A gente não se preocupa mais com a famosa firula. Uhum. Né? A gente quer o amigo verdadeiro. Até porque se é uma amizade que requer muito de você, que você tem que colocar sangue, suor e lágrimas naquela amizade, não é uma amizade aquilo. Exatamente. A cobrança. amizade boa e a duradoura, ela é orgânica, ela flui sozinha. É por isso que eu concordo com o São Tomás de Aquino, porque eu acho que isso de você ter os mesmos valores e ter as mesmas repugnâncias, eu acho que isso aí deixa a amizade mais orgânica, deixa a amizade mais fluida, ela acontece naturalmente. A amizade que você tem que colocar sangue, suor e lágrimas, acho que todo mundo aqui já teve uma, é muito chato. Você não se sente nem confortável, você está sempre pisando em ovos com aquela amizade. Falando nisso, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, e nela eu queria um giro, assim, de vocês todos. Porque ter decepção de amizade é muito fácil, assim, se todo mundo já teve uma pisada na bola. Mas vocês desculpam, porque tem uma máxima que fala que, assim, sei lá, num relacionamento amoroso, até existe um motivo para você trair. Tem vontade de ficar com alguém se você estivesse interessado. Não que isso seja motivo, né, gente? Falando, você encontra desculpas para poder fazer o que você quiser. Numa amizade, você não tem o que essas desculpas. Você não precisa abrir mão, trair ou contar uma mentira. Pelo contrário, seu amigo é o que esconde o corpo, que leva a mentira pro túmulo, que faz o agito inteiro. Vocês já tiveram que desculpar? Ficou a mesma coisa depois que desculpa de um pepino sério? Se for sério, é difícil, vamos ser honestos. Não fica... Eu até começo. Acho que não fica a mesma coisa. Pelo menos para mim, eu acho que aqui a gente fala nos Estados Unidos, né? I forgive, but I don't forget. Eu até perdoo, mas eu não esqueço. Total. Então, eu acho que eu perdoo, continuo numa relação civilizada, mas quando eu viro a página, eu pelo menos não volto mais. Não, eu concordo 100%, Ana. E é engraçado porque, assim, pra mim é meio que um fardo ter a memória que eu tenho. Eu lembro de tudo, assim. Então, são coisas, às vezes, que eu queria muito esquecer. Então, eu lembro. Então, sabe aquela coisa de você falar assim, a pessoa vem e fala com você depois de 5 anos... e você não... E tudo bem, passou e tudo bem, mas ela fala alguma coisa que te faz lembrar daquilo... E você fala assim, safado, mas você já fez isso aqui. Seu anjinho da guarda, querida. Eu já sei, então não vem me contar essas historinhas não, que eu sei muito bem onde você já passou, entendeu? Não, eu não sou rancorosa do tipo assim, eu vou ficar... Eu não sou rancorosa, mas eu não esqueço. Tá. Também não esqueço, sabia? Eu acho que isso tem um pouco a ver com a maneira como eu enxergo... sei lá, eu me respeito muito, assim, como pessoa. Eu tô muito segura dos meus valores, do meu caráter, da minha consciência... Eu tento, lógico que a gente erra, né, gente? Todo mundo erra, todo mundo faz cagada. Mas errar é uma coisinha assim, né? E tudo mais, mas assim, eu me respeito muito pra ficar me pondo numa posição em que uma pessoa foi muito filha da mãe comigo e eu continuar falando, que legal, tá tudo bem. Eu não vou ser uma pessoa rancorosa de querer o mal dela ou me vingar, não tenho nada. Você só não quer mais ela na sua vida. Até porque eu não tenho tempo pra ficar pensando nisso. Mas é aquele negócio, o afastamento é natural, porque, e o Rodrigo fala muito isso sempre, o Rodrigo é muito mais radical do que eu nessas coisas. Ele fala assim, cara, se não tá comigo, se não tá junto comigo para as coisas, quando eu preciso,
se tá comemorando os meus sucessos e vice-versa, se tá lá pros... Então não é amigo, é o que a Ana falou. Então não é amigo, né? Não tem que ser uma coisa difícil, tem que ser uma coisa natural. Invejoso chupinhando. Tem que ter uma forcinha nas Posso coisas. fazer uma pergunta? Não pode esforço. Eu queria fazer uma pergunta muito rápida, assim, que todas respondessem muito rápido, assim, mas pensem antes de responder, mas é muito rápido. Quantos amigos, pensem em amigos. Quantos amigos vocês têm? Acho que conta na mão. Então vai. Conta na mão. Tudo bem errar por um ou dois, tá? Mas vamos lá. Dentro de uma Só mão. pra gente ter ideia. Tá Quantos? dentro de uma 3, mão. 4, 6, 12? 3, 4. 3? Lígia? Lígia? Eu tenho um pouco mais. A Lígia é muito sociável. Quantos? 10? Deve ser. Não, mas os meus você não tá entendendo. Eu moro sem a minha família. A exigência, tipo, meus amigos têm que me dar um rim se eu precisar. Então, mas eu 10? devo ser boa amiga. Você tem 10 pessoas dessas na sua vida, pelo 7. menos? Eu não consegui contar, 7, que eu ia demorar mais, mas deve ter um 7. 3, 7. Ana? 4, 5 no máximo. 4, 5, Ângela? Dessa amizade orgânica dessa de que a gente verdade. tá falando, 4, 5 no máximo. Na amizade de verdade, eu tenho um pouco mais porque o meu convívio social é literalmente assim, sei lá, 75% é dentro da igreja. Então são pessoas que estão ali se relacionando com aquele mesmo propósito que eu posso chegar e contar e falar, cara, não é como você pensa a respeito disso, mas como é que você sabe que Deus pensa a respeito disso? Porque eu ainda não sei, e a pessoa me ajuda nisso, mas assim, é isso, para dar um rim, ali eu posso contar com algumas pessoas a mais. Eu confesso que é muito diferente de tudo que eu vivi. De todas as amizades que eu trago no mundo, assim, que eu trago no mundo, que não vejo sempre, e eu sei que tá ali, mas também não vai me dar esse rim aí. Então, assim, mais 3, mas dentro do meu convívio social de hoje em dia, eu tenho um pouco mais, assim, eu devo ter umas, sei lá, bota aí uns 10 aí também junto com Lígia, ou até mais. E você, Lara? 2. 2? Então agora 3, amor. Pronto. Conte comigo. Eu quero um rim, hein? Você não tá entendendo, 4. maravilhoso. Olha só, 4, hein? Mas tem eu um rim pra cacete eu aqui. sou um pouco... Eu retenho líquido, então não sei se ele será um bom rim. Ele já vem com um pacote de drenagem. Mas, na verdade, acho que tem também a ver com a disponibilidade da gente. Eu sinto um pouco... Mas o maior presente... Desculpa te interromper, mas é que eu adorei isso que você falou. Disponibilidade. O maior presente que você pode dar pra outra pessoa é tempo. É tempo. É o maior presente que você pode dar pra alguém. Ainda mais a gente aqui, ó. No nosso caso, é tempo na veia. Deixa, eu vou te responder, eu juro. A mensagem tá lá, mas eu vou te responder. Amigo... Ela não é tão amiga não, porque ela não responde as mensagens. Pera, gente, vocês duas. Amigo... Ele tem que saber a hora da sua necessidade e você a hora dele. Então tem a hora que você pode não responder a mensagem por um ano e tem verdade. aquela hora que se demorar 30 segundos, você já errou a mão. Ângela, você falou aí de profundidade. Depois eu acho que ainda esse tema de você ter se evangelizado, não sei se esse seria o termo, se convertido, eu acho que a gente pode falar sobre isso em algum programa, porque várias pessoas que eu vejo passando pelo mesmo processo que o seu, é um bem danado que faz na vida, é o olho parece que muda até a cor. É um negócio tão diferenciado, tão especial, que eu acho que a gente não pode deixar ser taxado ou visto de uma maneira que muita gente enxerga, até evangélicos, né? Então acho legal um monte de gente descolada discutindo sobre isso. Mas bom, você como uma carioca, no dia que a gente foi divulgar o Mulheres da Pan lá no Pânico, eu não sabia mesmo que você já tinha passado, infelizmente, porque eu mataria também, na porrada, esse rapaz, por a raiva de uma violência feminina. De ter namorado um rapaz que teve a ousadia de encostar a mão em você. E isso, encostar a mão pra você que está nos assistindo ou nos ouvindo pela rádio, tô falando de uma maneira delicada, porque a intenção não é chocar com o quanto o cara foi agressivo com a Ângela, mas sim o quanto de diferença os seus amigos fizeram nessa hora e o quanto a sua rede de amigos se mostrou solícita ali, ou ali foi uma hora de você, aquele quem é quem, sabe? Assim, caiu o véu e que palhaçada é essa? Não, muita coisa ficou à mostra, veio muita luz sobre essa situação aí, sobre as amizades, porque exatamente, eu trabalhava num grupo com um monte de meninas e algumas, pouquíssimas, realmente tentaram comprar a briga, porque elas também trabalhavam ali dentro, então elas não podiam se meter tanto. Mas assim, eu tive amiga que, como eu falei no Pânico mesmo, eu fui recebida pelos meus diretores porque eu tive que escrever uma carta a punho para o Fausto, e assim ele soube que eu não estava sendo recebida, e aí ele mandou me receberem. E essa minha amiga que levou, ela foi inclusive ameaçada de ser mandada embora na época. E ela me contou isso depois também. Ela falou, Ângela, eu não posso mais fazer isso, porque, cara, eu ouvi isso e isso. É chato. Então, assim, ela chegou num ponto de botar a mão ali no fogo por causa de mim.
E até hoje essa amiga, ela anda comigo, ela comprou minha briga mesmo, tive amigas que me defenderam, porque como foi um caso muito grande, eu tive pessoas fazendo o link ao vivo da casa onde eu morava. Então, assim, foi assustador. Foi muito impactante, eu não fazia ideia. Eu estava uma vez só para lembrar uma coisa para quem estiver nos assistindo, quem pegou o programa agora, né? A Ângela trabalhou com o Fausto. Fausto é o Faustão, tá? O Faustão, nosso apresentador sábio, competente dos domingos na Rede Globo. Continua, amiga. E aí, foi uma situação muito ruim que ninguém espera. E assim, uma vez eu estava deitada no sofá e eu estava na casa do meu irmão, a empregada chegou e falou: "Você é a Ângela?" Eu falei: "Sou." Ela, você aqui. Eu tava com o olho roxo na capa do jornal. Eu falei, poxa, que legal, prazer. Então, assim, ninguém espera, mas essas pessoas, elas colocaram a tapa. Algumas meninas colocaram, assim, sabe, deram a cara na rede social e defenderam, mas também elas tinham até um ponto, porque era um emprego que estava em risco, as meninas trabalhavam e é totalmente normal, né? Assim, é aceitável isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tive pessoas que eram amigas dele e que deixaram de ser amigas dele e se tornaram amigas minhas até hoje. Isso foi muito legal, assim, deu para ver quem realmente tem os mesmos princípios e valores que você. Total, e que bom, né, tirar da frente, que ruim que foi desse jeito, mas com certeza às vezes tem coisas que acontecem com a gente, né, de qualquer maneira, que seja nos relacionamentos amorosos, no nosso trabalho, umas porradas que a gente leva, nesse caso foi até, infelizmente, literalmente, mas que passa um tempo, a gente falou, que presente até, olha a virada que eu dei de jogo por causa disso. É o tal do males que vem para bem. Nossa, total. É muito, até para falar isso, Lígia, porque realmente foi uma situação que, assim, eu acredito hoje em dia, pelo que eu aprendi, que Deus levanta as circunstâncias para poder mostrar quem é quem, até para mostrar como você está diante daquelas coisas, daquele assunto. Eu me vi totalmente despreparada para relacionamentos, despreparada com meus pontos de vista sobre muitas coisas. Então, eu pude aprimorar isso e acabou que fez uma filtragem. Então, essas circunstâncias são levantadas para isso, eu acredito muito. E são esses males que vêm para bem, porque eu vivo e experimento coisas que hoje, porque eu não experimentava antes. E eu sou, sim, muito grata por isso, que minha vida é infinitamente melhor. E eu sou totalmente bem resolvida com isso. Tanto que eu sempre converso, eu falo, sem, assim, de boa. Mas é exatamente isso que você falou. Você fala porque vai ajudando a curar e também explicar, ensinar um monte de coisa quando fala. Enfim, este assunto de amizade só me fez querer pegar o endereço de todas elas. O amigo é coisa para se guardar embaixo de 7 chaves. E antes de virar o tema, pelo menos vamos fazer uma gracinha, né? Assim, porque foi um assunto que a gente já rendeu aqui numa tensão. O que um amigo, uma característica, a melhor e a pior para um amigo, para Renata Barreto? A melhor e a pior? Putz, eu acho que a pior é a pessoa não estar disponível. Disponível não é só disponível de tempo, mas disponível naquele momento que ela sabe que precisa. Então, quando você tá tanto numa situação muito ruim ou uma situação muito boa, eu acho que ele não está disponível ali, ele não te dá um apoio, é uma característica muito ruim. E é exatamente o oposto à característica boa. Eu acho que uma pessoa que tá sempre ali, tipo, puxa, vi você em tal lugar, achei muito legal e tal, e dá aquela mensagem que você sabe que entre todas as que você recebeu vai fazer a maior diferença do mundo, sabe? Então acho que é a disponibilidade que ele tem pra você, o tempo. Adorei! Você tá aí curioso pra saber o que as nossas mulheres da PAN acham essencial num bom amigo e naquele amigo que você... O pior coisa que uma pessoa pode ter? Então é só conferir nas mídias sociais das nossas mulheres da PAN e vocês vão descobrir o que elas gostam e o que não gostam. E vamos passar para o nosso segundo tema. O programa vai andando, a gente vai animando, né? É um negócio, porque o primeiro tema, enquanto tava no break, meu amor, a gente já rendeu ele aqui, já tô com a dó do que a gente falou em off. Não ter ido, né? Não ter ido pro ar. Ó, que é isso, essa pauta? Pauta 2 os homens traem mais do que as mulheres? Diz uma pesquisa da USP. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo apontou que os homens traem mais do que as mulheres, isso no Brasil. De acordo com o estudo, ambos traem por motivos diferentes. Enquanto o homem busca mais o desejo sexual, as mulheres se envolvem mais emocionalmente nos casos extraconjugais. Outro dado interessante, vocês vão gostar, viu? É a diferença de idade. Homens costumam trair por volta dos 40. Meu Deus, vai ter que aumentar o tamanho dessa porta aqui, hein, gente, pra gente aqui. Enquanto as mulheres estão mais propensas a terem casos extraconjugais mais jovens. Ai, gente, humilhante esse diagnóstico aqui.
Como as mulheres da PAN avaliam essa pesquisa? Os homens realmente traem mais? As mulheres ou a gente que admite menos? Como cada um de nós lida com a traição? Vocês acompanharam casos próximos de você, de traição? Tipo, alguém perdoou a traição e a coisa rolou legal? Ou o casal que terminou por causa depois de que alguém pegou uma traição? Em caso de amizade também, né? Acabamos de falar isso, né? Eu acho que esse negócio de traição é muito pessoal, né? É difícil de falar por outra pessoa como mas que ela... se o homem trai mais que a mulher? Como a lidaria... Eu acho que sim. Acha? Eu acho. Quer dizer, eu acho que as mulheres estão cada vez mais se equiparando com os homens em tudo, assim, inclusive nisso, mas... eu acho que deve existir um pouco mais de traição masculina pela própria essência masculina, eu acho. Mas aí é um achismo, né? A pesquisa aqui tá falando que é. Vamos ver. Ô, Ângela, no Rio de Janeiro, o povo fala que os homens, que a galera daí adora aquela namorada, que o carioca tem a malemolência, tá um pouquinho mais solto. Você acha também aí que... Aí no Rio, como é? Os caras são mais soltinhos ou as mulheres também já chegando? A galera que tá bem solta, mas eu acho que tem muito a ver com essa relação da exposição do corpo, né? Não que sei lá, não é que seja uma obrigação, é porque a mulher tá andando de saia curta, que o homem vai lá e pega, tipo, essas polêmicas que existem. Mas aquela coisa assim, o homem, ele não consegue segurar, gente. Ele olha direto, é tipo automático. Bah, ele vai olhar, ele vai sentir alguma coisa e eu acredito que o homem goste da quantidade, ele gosta de provar pra ele que ele é bom, que ele ainda é um cara... Entendeu? Viril, que ele é um cara macho, que ele é conquistador, que ele é dominador. E a mulher que trai, ela tá buscando na rua o que ela não tem em casa. Nenhum dos dois estão certos, né? Vocês já sabem a minha opinião. Mas, assim, eu acredito que seja por isso. Aqui no Rio de Janeiro, acho que é muito isso, é muito corpo exposto, cara. Como assim um cara... Sabe, a mulher também olha um saradão, tipo, na praia. Como é que eu sinceramente, Ângela, eu passo por homem bonito, eu avistei um homem bonito, eu baixo a cabeça. Mas isso aí não tem a ver, sei lá, com brasileiro, latino-americano. Por exemplo, você tá falando que o povo é gostoso e tal, e que a gente olha. Vamos pra Europa. Todo mundo de peito de fora e ninguém olha pra ninguém. Só a gente, cafona brasileira, eu olhando lá, o olho igual um imã pro mamilo. E o pior é que já foi passear de barco. Eu lembro que eu fiquei chocada com isso. Passeando de barco, não. Então, para um barco do lado, tinha uma família. E tava tipo um senhor de 120 anos, com mais 2 filhas, neto, todo mundo pelado. E o cara baixava pra pegar um negócio, levantava que delícia de ver isso, né? E meu marido, todo mundo. O pior é, tipo, onde eu tava, ninguém tava nem aí pro negócio. Eu horrorizada lá, falei, Dado, você imagina? Ele falou, o que tem? Você é louca? Falei, você é louca? Falei, você imagina meu pai aqui com a bunda de fora, abaixando, pegando um negócio? Então, aí eu fico pensando se é cultural. Bom, aí a gente já quase mudou aí. Se é um jeito... Acho que não é nem que mudou mesmo, não. Esse jeito de lidar com a traição e com sexo e de ficar, pegar ou trair, bem brazuca mesmo, né? O que você acha, lá? Eu queria até que a Ana falasse primeiro, porque eu vou falar desse tema, mas eu vou falar não do comportamental, eu queria chamar atenção para esse tipo de pesquisa, exatamente. Vai ser interessante. Então, Ana, tô curiosa. Se puder falar primeiro. Ana, como que é aí? Nos States, o bicho pega. O que eu acho que essa pesquisa mostra é que aquilo que muitas outras pesquisas científicas já mostraram, que a mulher ela amadurece bem antes do homem, né? Você vê que a pesquisa mostra que as mulheres estão mais propensas a terem casos extraconjugais mais jovens e os homens, né, por volta dos 40, ou seja, a mulher ali dos 30 aos 40, ela já está mais estabilizada emocionalmente, já está com foco na carreira, no foco na formação de uma família. E isso a gente vê também nos próprios adolescentes. Você vê uma menina de 16 anos, de 17 anos, ela já é uma mulher, ela está muito mais na frente em termos de maturidade do que um menino de 16 e 17 anos. Interessante essa pesquisa porque bate muito com que a gente convive também. Meu filho tem 18 anos e aos 16, e tenho amigas que têm filhas com 16, as filhas com 16, elas estavam anos-luz na frente do meu filho e dos amigos em termos de maturidade, enquanto elas já estavam se cuidando mais, já se vestindo mais como mulheres e não como adolescentes, os meninos ainda estavam videogame, brincadeira estúpida de garoto. Então, acho que essa pesquisa mostra que realmente a mulher ela tem uma tendência a ficar mais madura mais cedo do que o homem.
Eu já tava pensando que era porque a gente fica cansada, sabe assim? Na adolescência, falar, ai, um banho magia, que delícia. Depois, dando esses caras, chato pra caramba, vão trabalhar. Mas tudo bem, fala. Eu queria trazer um outro ponto disso, que assim, é muito frequente que a gente tenha acesso a dados de pesquisas sobre todo tipo de assunto. E eu, particularmente, estou muito acostumada com isso, porque estou na área da saúde, então o que eu mais vejo são pesquisas que tomam a mídia. E o que eu mais vejo nas pesquisas que tomam a mídia é um tipo de erro muito grotesco que o pessoal que é leigo no assunto tem que cometer, porque nunca se informou sobre isso. Mas que para o pessoal da saúde é inadmissível. Mas eu vejo que isso também acontece em pesquisas de outras áreas, do tipo psicologia, do tipo deve acontecer também na economia e tudo mais. Que é o seguinte, dentro de ciência, nem todo estudo serve para provar algo. É muito importante que o ouvinte da PAN tenha noção disso, tenha certeza disso. Alguns estudos servem apenas para levantar possibilidades que depois devem ser testadas em experimentos. Então, como que é isso? Isso que eu estou dizendo a gente tem alguns tipos de estudo dentro de uma pirâmide de hierarquia, ou seja, o que está lá no topo da pirâmide é o creme de la creme da evidência científica. Então, é aquilo que a gente realmente vai levar adiante como certeza. E tem as coisas da base da pirâmide que foram importantes um dia, quando não tínhamos mais nada, e que foram a base do estudo, mas que hoje já estão superadas por tipos de estudos um pouco mais aprimorados. E no meio dessa pirâmide, a gente tem estudos que são observacionais, é aí que eu queria chegar. Então, quando eu tenho um estudo observacional, eu simplesmente olho uma população. Então, é assim que a gente tem as maiores manchetes, porque os estudos observacionais, eles são muito grandes. Então, a gente olha a população e diz assim, olha, de repente, colhemos dados aqui que mostram que homens traem mais que mulheres. Ou senão que mulheres traem mais que homens, ou senão que pessoas morrem mais do coração quando usam carro. Ou senão que pessoas... Entende? Então, assim, a gente está só observando. Como que a gente poderia ter certeza do que está nessa manchete desse estudo? Se a gente fizesse um experimento, ou seja, se a gente pegasse ali uma população, dividisse em 2 grupos, um grupo vai fazer aí a minha intervenção, o outro grupo a gente vai chamar de controle, não vai fazer a intervenção, e nós vamos comparar esses 2 grupos. Claro que eu estou simplificando tudo isso, porque esse assunto também é muito chato para quem não é da área. Mas só o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, dentro de comportamento, nem dá para fazer um experimento desse tipo. Como é que eu vou fazer? Vou isolar uma população, uma cidade, a outra cidade, vou ver quem trai mais? Não dá. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção para o ouvinte, para todo mundo que está aqui, é o seguinte, os dados não são fatídicos da realidade. Eles não trazem exatamente a realidade. Eles podem trazer só um relance. No fim das contas, esse relance, essa ideia vai ser confirmada pela nossa conversa aqui. Então, pode ser que seja totalmente previsível que o dado seja real, ou pode ser totalmente irreal esse dado no que nós vivemos no dia a dia. No que a gente tá vivendo no dia a dia, minhas amigas nenhuma que são casadas querem saber de homem. Elas preferem sair pra jantar, comer, passar o dia no comprar spa, brusinha, ver um filme, fazer qualquer coisa. Mas sabe, como se fosse assim, já dá muito trabalho, ninguém quer nem olhar pro lado. Mas você não acha que esse negócio de traição, assim, eu acho que tem muito a ver também com a maneira como você enxerga relacionamentos. Porque eu conheço muitos casais que, mesmo infelizes, continuam juntos e acham que sei lá, eles têm uma obrigação com o outro de ficar juntos pra sempre e acabam traindo porque é uma coisa que você acaba fazendo, porque você não tá mais tão feliz 100% com aquela pessoa em várias coisas. E aí ela fala assim, não, mas eu não quero ficar sozinho, né? Eu preciso envelhecer com alguém, né? Então eu vou trair aqui porque é uma coisa que eu preciso dessa satisfação, né? Então eu me satisfaço de uma maneira com outras mulheres ou com outros homens, mas eu tenho o meu porto seguro. E eu acho isso muito triste, na realidade, porque eu acho que o tempo passa e a gente perde oportunidades. Eu vejo muito, muito, muito mesmo isso, assim, de pessoas que não têm esse ímpeto, essa coragem de ficar sozinho e acabam fazendo esse tipo de, né, acabam traindo, etc, porque não tem maturidade pra ficar sozinho. Eu acho lindo isso que você tá falando, porque eu acho que a palavra principal é coragem. E acho que isso aí é um cerne desse pensamento aqui, de onde a gente pode estar fazendo uma diferença na vida de alguém que estiver assistindo. De verdade. Do tipo, falando de estatística, e depois você me ajuda mais. Uma coisa que eu aprendi era que as 2 das coisas mais difíceis pro ser humano, ainda nem pro brasileiro, era perder emprego e se separar. Perder emprego e se separar é pro homem. Pra mulher ainda é o se separar. É um negócio que mexe tanto com o ser humano. Tem gente que não consegue se recuperar
para o resto da vida disso. Então, que a gente trabalhe essa coragem, não no sentido idiota, sabe? Tá falando de, vamos desbravar o mundo, não. De amadurecer, de ter coragem, de montar um entorno em volta que seja do trabalho, eu acho amigos, que até um esporte, pra sair largar de uma pessoa que não seja o egoísmo, assim, porque eu acho que de uma certa maneira, quando você tá dentro de uma relação que você não tá feliz, eu aprendi isso com o meu relacionamento anterior ao Rodrigo, né? Porque às vezes você tem essa maturidade de falar assim. Cara, não, é verdade, aprendi antes, né? Porque assim, eu era uma pessoa que estava infeliz num relacionamento, mas eu não sei porquê. Eu tinha na minha cabeça, eu era mais menina também, né? Eu tinha na cabeça que era assim, como eu tô com essa pessoa há muitos anos, então necessariamente eu preciso acabar com ela. Gente, quem que falou isso? Não sei de onde que eu tirei isso. E aí rola um egoísmo de você falar assim, bom, eu não estou feliz, mas a pessoa deve estar feliz, né? E na realidade não, porque se você não tá dando nada para essa pessoa, se você não tá se doando para essa pessoa completamente, essa pessoa não tem como estar feliz também no relacionamento. E aí quando você tá num relacionamento que você não tá 100% feliz, etc e tal, na realidade eu acho que acaba sendo um egoísmo, porque você também tá privando a outra pessoa de conhecer uma pessoa que vai fazer ela feliz como você não consegue fazer. Tá, total, e nisso aí fica quase igual quando a Ângela complementa, de ter a pureza no coração, até para não pensar, não ser egoísta e pensar o outro pode ser feliz, eu também, vamos ficar amigo e ser feliz sozinho. Quando a gente começou a rodar essa pergunta aqui falando da traição de homem e de mulher, você ainda lembrou o tanto que a gente já avançou no tempo, as mulheres, o tanto que a gente já cresceu em mercado de trabalho, isso e aquilo. Já falamos de aplicativo aqui, de namoro, já mudou também a maneira de se relacionar. Vocês não acham que esse negócio de traição é aquele problema de não saber conversar as coisas? Em todos os sentidos. Conversar para ver se sua relação está ruim. Para terminar, para poder consertá-la, para que não tenha problema. Conversar para... Tem gente que tem relacionamento aberto, tem gente que trair pode tudo, só não pode trair. Tem gente que... hétero, pansexual e fazer o quê? Eu acho que respeitar a opção de todo mundo, mas que esse traição vira de um negócio de gente que não tem a vida combinada, às vezes. Pode ser que eu mude ideia aqui enquanto tá falando, mas pensando aqui junto. Uma coisa de quem não tem a vida combinada, gente que é um pouco egoísta e que não se conhece. Porque se você parar pra pensar... Se a gente pensando, tô viajando aqui, tá junto. Esse negócio de o trair, entre aspas, é trair você mesmo. Você também tá fazendo um negócio escondido, meio sujo, meio largado, que não pode contar, que tem vergonha, que pode te fazer perder uma coisa legal que você tem. Se o que te faz feliz, se o que te faz feliz é sair com um monte de gente, então vai sair com um monte de gente, mas deixa a outra pessoa livre, né? Então por isso que eu falo muito dessa questão do egoísmo. É uma coisa que a gente aprende ao longo do tempo, da vida. E você vai aprendendo realmente que assim, você só tem que estar num relacionamento se aquele relacionamento realmente te faz feliz. E relacionamento é uma construção diária, é conversa. Todo mundo tem relacionamentos aqui de alguns anos, né? E sabe que é uma coisa que demanda essa construção. E aí eu acho que a traição acaba sendo uma saída de uma pessoa que está extremamente sufocada e não tem coragem de fazer algo diferente. Eu acho que é isso. Vocês já desculparam traição? Não. Já tentei, mas não teve como não, que ele foi Bom, mesmo. é que eu também nunca soube de ter Você desculpou, mas não rolou. Eu queria ter desculpado, sim. Tá. E você já... queria ter desculpado? E eu sou dessa opinião sobre muita coisa. Tá, eu quero que você conte isso. Conta, Ana. Eu acho que é cultural também, né? Aqui na minha casa, a casa é metade brasileira e metade americana. Uhum. Então... eu acho que tem muito também da cultura, por exemplo, nossa cultura brasileira é de aproveitar sempre o dia de hoje, o presente, aproveitar a vida. Às vezes sobra muito pouco tempo para a gente planejar o futuro a longo prazo, um futuro mais comprido, né? Aquele quase a perder de vista, mas que não custa nada a gente jogar uma sementinha no solo. Também é. E o americano, ele é o oposto do brasileiro. Ele só trabalha, planeja e sobra muito pouco tempo para aproveitar o presente. Então, aqui em casa, a gente tenta achar o meio termo. E eu acho que, como tudo na vida, a gente tem que tentar exatamente achar esse meio termo. O que eu acho que falta muito... no brasileiro, no homem brasileiro nesse caso, a gente vê que essa pesquisa aqui, eles, depois dos 40 anos, eles têm uma tendência maior à traição. Aqui nos Estados Unidos, homens aqui casam muito cedo, eles vão para a universidade muito cedo, eles já arrumam um emprego muito cedo, eles casam muito cedo. E aí existe também um índice de divórcio aqui de homens depois dos 40, que se divorciam depois dos 40.
Então, tudo é muito planejado, com muita antecedência, não vivem aquele momento e vai deixar para viver alguma coisa mais para frente. E o brasileiro é o contrário, né? Ele vive muito presente, planeja muito pouco. Eu acho que na vida a gente tem que achar exatamente esse meio termo, você separar o tempo para você planejar a sua vida, para você planejar, mesmo que lá na frente você dê uma desviada ou faça uma correção de rota, isso aí não tem problema nenhum. Mas acho que falta para o brasileiro esse tempo de um planejamento a mais, né, a longo prazo, e para o americano de aproveitar um pouco mais o presente, né? Então a gente tem que tentar sempre achar esse equilíbrio. Perfeito, Ana. Lara, a gente está com um pouquinho de tempo para falar disso, mas eu quero que você conte isso aí da traição, se puder. Mas se a gente está com um pouquinho de tempo, de repente eu posso escapar desse pepino. Conta. Ai, não precisa falar dar nome aos bois, não, mas por que Não, é só porque eu tenho a gente até pode botar eu já desculpei, tá? Outro dia. Então, eu tenho essa visão, até o assunto que pipocou essa semana no meu Instagram. Meu marido, tá? Foi justamente, ó lá, senão a gente já vai pra cima dele. É porrada, meu irmão. Foi justamente o fato de assim, ó, você é amiga e você sabe que estão traindo sua amiga, você conta ou não conta, e o pipoco foi porque eu falei, eu não conto. E eu não queria que me contasse. Então, porque eu penso assim, ó, e é claro que eu vou falar isso da forma mais reduzida possível. Isso vai ter que virar um tema depois. Porque da forma Felipe, reduzida... por favor, isso tem que ser um tema. Porque da forma reduzida vai dar... Bom, da forma grande também vai Deixa, dar merda. não Mas vai. assim, ó, o negócio eu penso que as pessoas podem errar. Ponto. Eu acho que eu resumo aí. As pessoas podem errar. Isso. Aí você fala assim, não, mas errou grande demais. As pessoas podem errar. Isso não é E às vezes o grande é pra isso você. Não é uma mas isso não é uma liberação. Tipo assim, se eu tô falando isso, quer dizer que meu marido pode... Não. Eu tô falando que as pessoas podem errar. E aí, se as pessoas podem errar, dependendo desse nível do erro e se eu entender o porquê ele aconteceu, e se eu entender a razão, e se eu amar a ponto de falar, eu entendo o seu erro, eu odeio o seu erro, mas eu amo você mais do que eu odeio o seu erro, então eu vou conseguir ficar, mesmo que muito difícil, ou pelo menos vou tentar. E se tentar e viu que não desculpou, próximo! Pronto, é isso. Falando em próximo assunto. Falamos até das insatisfações, né? Dos amigos que a gente vai largando pela vida, dos traíras que a gente, ficou livrinho. Citamos até São Tomás de Aquino. Agora vamos dar aquele rolê, encontrar a nossa querida, meiga e charmosa Vivi Falang, que vai contar pra gente de algum dos lugares aí paradisíacos, onde os brasileiros adoram passar umas férias. Vamos ver? Fala, mulherada da PAN! Que delícia de bate-papo! Agora eu quero introduzir um novo assunto para vocês sobre um lugar bem distante daqui, a Austrália. Bom, que a terra dos cangurus é um dos países prediletos entre os brasileiros que vão fazer intercâmbio, isso muita gente já sabe. Segundo o levantamento da World Study, a Austrália é o 5º destino mais escolhido para quem sai do Brasil e vai estudar fora. E foi a minha escolha também. E não é à toa, o país com a maior área costeira do planeta aparece sempre no topo das listas de cidades que têm a melhor qualidade de vida. Outro ponto que atrai os intercambistas são as oportunidades de trabalho. A Austrália tem o maior salário mínimo do mundo, que bate nos $10 americanos por hora, de acordo com a CNN Money. Mas nem tudo são mil maravilhas. Para quem vai como imigrante, é preciso colocar na balança essa boa remuneração, já que o custo de vistos, cursos, aluguel e outras contas são bem altos. Entre as atividades mais procuradas pelos brasileiros que vão morar na Austrália está a ocupação de garçom ou bartender. E aí a gente entra no tópico do dia, meninas. Para quem vai trabalhar nesses serviços, é preciso tirar um certificado chamado RSA, que quer dizer Serviço Responsável de Álcool. Com esse certificado, os garçons passam a se responsabilizar pelo nível de embriaguez de seus clientes. Ou seja, se um garçom percebe que o cliente está embriagado, ele precisa cuidar dele, oferecendo água e deixando de servir bebida alcoólica. Caso contrário, se um fiscal estiver dentro do estabelecimento e vir o garçom servindo bebidas para alguém já intoxicado, ou o cliente sair embriagado e se envolver em qualquer acidente, o garçom ou o estabelecimento podem pagar multa que passa de $10 mil. Resumindo, se um garçom não se atentar aos sinais de embriaguez e continuar servindo bebida para o cliente, pode pagar caro por isso. Bem diferente de como é aqui no Brasil atualmente, onde o cliente responde pelos seus atos e o estabelecimento serve o quanto quiser. E aí, meninas, acham justa essa lei que multa o estabelecimento ou garçom caso sirvam mais álcool para um cliente que já está embriagado? Acham que no Brasil seria bom o estabelecimento ser responsabilizado por servir álcool demais a um cliente? Eu quero saber
saber de vocês. E quem quiser saber mais sobre viagens e curiosidades mundo afora, pode acessar o site Dicas de Viagem ou minha coluna aqui no site da Jovem Pan. Ah, fala sério. É o tipo da lei do país que não tem problema. Bora. Então, a gente já falou várias vezes aqui no programa sobre intervenções do Estado na vida das pessoas, né? E eu sou sempre contra, todas as vezes que falarem sobre o que você acha de uma intervenção que você vai ter que ser defendido de você mesmo pelo Estado. Porque na realidade é isso, né? Você está sendo defendido de você mesmo. E liberdade tem que ser necessariamente utilizada com responsabilidade. Então, você responsabilizar o garçom por você beber demais... Eu, sinceramente, acho isso muito louco. Eu Só acho que assim, faltava, olha, do garçom, o cara tá ocupado lá fazendo tudo. Exatamente, o garçom, ele tá fazendo o trabalho dele, o dono do bar, ele quer ganhar lucro e ele está certo. Não, fora que o garçom tem que ser de psicólogo, fazer isso, né? Não é todo mundo exatamente. Que vai ficando bêbado que aparenta que aparenta. Então, assim, qual que é a consequência de você estar muito bêbado? Se você dirigir, você tem uma penalidade, você pode ir preso, se você atropelar alguém, tudo isso tem consequências penais para se você cometer alguma coisa quando você estiver embriagado. Eu acho perfeito. Agora, responsabilizar outras pessoas por atitudes que você tem, eu acho bizarro. A moral da história, vamos lá. Estado babá, tem que ser a partir dos 18 anos. A partir dos 18 anos, a pessoa é responsável, só que faltava agora. E vai lidar com as consequências se ela fizer alguma cagada, né? Fala, Ana. Estado babá, né? Pelo amor de Deus, a gente tem que continuar lutando todo santo dia, sociedade, amigos e amigas, por um Estado mínimo, um mínimo do Estado nas nossas vidas, né? Até porque o livre mercado, qualquer bar já pode fazer isso, pode parar de servir aquela pessoa que está extremamente bêbada e causando ali dentro do estabelecimento, essa pessoa, o próprio estabelecimento já pode parar de servir aquela pessoa. E nesse caso, tumulto, o estabelecimento a polícia. Agora, não dá para toda vez criar uma lei aqui, já não basta. Aqui nos Estados Unidos, principalmente aqui na Califórnia, que é um estado muito democrata, que gosta muito de medidas intervencionistas, não pode canudinho. Agora querem passar lei que muda a dieta das crianças, que não pode comer carne, que não pode isso, que não pode aquilo. Quer dizer, deixa o Estado fora, cada família cuida das suas crianças e os seus estabelecimentos, o próprio mercado, nesse sentido, ele toma conta disso. E depois, uma lei como essa, o que é o bêbado na lei? Quanto é o bêbado? O bêbado é aquele cara que toma 4 doses de uísque e está quebrando tudo, ou aquele que toma 8, que está bêbado, mas que está quieto ali na deprê dele? Quer dizer, totalmente sem sentido, sou absolutamente contra a intervenção do Estado nesse sentido em nossas vidas. Perfeito, assina embaixo de tudo, só do canudinho que não. E o da bebida, do jeito que falou, era tipo isso. Antes o cara tá causando ali, você chama a polícia e manda tirar o sujeito. Agora não, a polícia vai te prender porque você que vendeu muito. Ângela, o que você acha disso? Você que eu não acho que bebe. Tem os dois lados, né? Porque pode ser uma maneira do próprio estabelecimento segurar ele mesmo, né? De possíveis, sei lá, problemas com outras pessoas que estão ali, vai que um bêbado do nada, ele se exalta. Pode ser isso, mas eu acho que as pessoas também são adultas, né? Elas precisam saber o que elas estão fazendo. Se o cara é permitido para beber, até que ponto? Eu acho que tem esses dois lados, tem esses dois pontos de vista aí. Eu não acho muito ruim quando alguém tem um problema alcoólico, por exemplo, a pessoa não consegue dizer não para ela. Então, às vezes, mas tipo, por exemplo, do jeito que a Vivi falou, era como se, sei lá, a pessoa que tá lá, somos nós, as garçonetes de um bar, sentou um cara, como que a gente vai saber se o cara tem um problema? E aí a gente nem ganha pra isso, ganha pra servir as mesas, passar um pano em cima, de repente nós vamos ter que entender e descobrir se o cara frequentou já bebeu demais. E o que é beber demais? Fala, Brigitte Bardot, do Mulheres da Pan. Agora, menina, você sabe que eu fui ver a cara da Brigitte Bardot. Você também achou? Só no dia bom, né? No dia bom dela, porque ela não tá... Você tá querendo pontos. Olha só, são duas coisas. Primeiro, que eu ainda resolvo os meus problemas de forma antiga e não prescrita, né? Então, normalmente sou muito amiga do garçom. Neste caso... Ele tinha coberto. Então, neste caso, penso eu que em vez de 10%, talvez eu devesse pagar 90%, porque... Como que ele vai, judiação? Ficar olhando pra mim pra ver se então eu estou... não, acho que a Lara já não tá muito legal... E aí, eu acho que esse é o grande ponto, né? Responsabilizar alguém por aquilo que eu escolhi fazer. Também eu liberal que sou como Renata,
Eu também penso com 20 ressalvas a isso. Pior é que eu nem acho que vocês estão sendo liberal, nem eu, nem a Ana e nem a Ângela. Claro que nenhuma. Lógico que sim. sim. Nós não estamos sendo Isso liberal, é liberalismo. Não, isso é liberalismo, é cada um com sua responsabilidade. Bem-vindo ao liberalismo. É isso, Lígia. É liberdade e responsabilidade. Ah, então me poupe, tá, gente? Tem dó. Como que alguém quer tirar da gente o poder de fazermos o que quiser? Tem que... Mas é que o grande problema quando a gente fala sobre essa questão Não de pode bater, liberdade desculpa. é que as pessoas não entendem, muitas vezes, que liberdade necessariamente vem com responsabilidade. Pô, é uma delícia. Ah, então eu vou fazer isso aqui, tudo bem. Mas quando você entra no Acontece seu quadrado, eu tô aqui fazendo no meu quadrado. Aí eu entro no seu, você está atingindo uma outra pessoa. Se comete um crime, é preso. Se faz uma E coisa você legal, tem as ganha um consequências presentinho. legais daquele negócio. Agora, que a Ana Paula falou assim, quando você tem uma pessoa se responsabilizando por atos que você faz, nesse caso do garçom, vendo se você tá bêbado ou não, meio que você tem que criar um tribunal paralelo, né? Pra saber se aquilo está realmente sendo feito ou não. Quem que vai julgar se tô bêbado ou se não tô? Ah, eu gosto de beber uísque, por exemplo. Eu bebo uísque cowboy, igual meu avô bebia. Tipo, eu consigo beber umas 4, 5 doses ali, óbvio que eu vou ficar altinha. Mas assim, não vou causar problema pra ninguém. Jamais descerei do salto. Você acha? Aí pode ser alguma pessoa, sei lá, a Ângela não bebe. Se a Ângela a gente der uma dose pra ela de vinho, talvez ela sempre caia. vai estar dirigindo E aí? com a gente, Quem que né? tá? Quem da vez, entendeu? carioca. Então, assim, Então nessa parte, por sempre vai exemplo, ser falou motorista. exemplo de dirigir. Eu acho que como exemplo de prevenção. O cara tá dirigindo, então não precisa botar uma placa que tem que estar a 80 km, a 70 km, a 60 km, dar o carro para ele, porque ele é responsável. E se ele bater no muro, matar alguém, tá tudo bem. Tudo bem que é um exemplo que, assim, é algo que pode ser... Mas a gente também não sabe como o cara se transforma. Eu mesmo passei por uma situação que o rapaz bebeu, deu nisso. Talvez se o bartender tivesse dito, cara, acho que vocês estão passando o limite, se a galera aí dá uma segurada, talvez teria evitado algumas coisas. Então, assim, não dá... Pô, a Renata já tá acostumada a beber. Ela vai lá, ela sabe, ela é altamente responsável. Tem gente que não sabe dizer Mas não então, pra aí bebida, que tá, quando você entra na individualidade de uma pessoa, pra saber se... E aí você tenta regular todas as pessoas, porque pode ser que alguém maior de beba idade. e agrida outra pessoa. Você E abre ela, um de novo, ela tem que ser responsabilizada Pelas na escolhas. lei. E a lei tem que ser dura, tá? Porque tem esse problema também. O Brasil, a gente não tô falando da Austrália, mas o Brasil tem leis péssimas. Esse é o problema. Inclusive pra agressores Eu acho que esse é o e problema. tudo mais. Então, assim, Esse tem que que é o ser problema. responsabilizado muito bem. Agora, você colocar uma regulação do seguinte sentido assim, olha, o garçom vai se responsabilizar, porque se você beber uma mais, se você beber escondido, é culpa do garçom? levou pro Minha banheiro. cara, Não, viu? gente, Minha cara. eu ia- Liberalismo Lógico. é a palavra deste nosso programa de hoje. Cada um é responsável pelas suas próprias, pela colheita e pelo que E pela zicou consequência, também. claro. E, por exemplo, eu sou responsável aqui agora por dizer que o nosso tempo acabou. Pô, é muito isso aí. Caraca, tem que mas ter, é muito um rápido. esquentinha. Vai ter que ter um programinha mais de meia hora. O esquenta do Mulheres. A gente tem que ir pra Alphaville e ficar lá horas. Viu, Tem Ângela quarto pra e gente lá, Ana? eu quero dormir lá. Temos quarto de hóspedes, venham. Que daí não beber e vou dirigir. abrir. Aí não precisa beber e dirigir. Ó, muito obrigada mais uma vez, uma delícia estar conversando com todas vocês. Ana Paula Henkel, uma mulher exemplo para todos os brasileiros. Nossa Ângela Souza, cada dia gosto mais, além de encantada com esta beleza. Nossa Bardot, tão sábia, tão estatística. Nossa, maravilhosa businesswoman, sempre criativa, doce. Renata, hoje tô achando ela com uma pele, uma coisa assim diferente. Diferente. Tá comedida. Comedida. Solta o punhal. Adoro vocês, de verdade. Eu respeito e admiro profundamente. Uma delícia, não é, gente? Tenho certeza que vocês gostaram também. Cada dia vai ficar mais legal, cada dia vão ter temas mais incríveis. De verdade, o que vocês quiserem ver aqui no programa, pode colocar nos comentários, porque a gente vai assistir tudo, ler absolutamente tudo e bolar um programa delicioso pra vocês. Então já sabe, Mulheres da Pan, youtube.com/Mulheres da Pan. Se inscreve, tá? Pra gente impressionar aqui os chefes. Elogia a gente lá também. E Mulheres da Pan, às 8 horas da noite, toda terça-feira, também na Rádio Jovem Pan. Aquele beijo, vamos lá pra cá, o nosso 3, se bobear, dá. O câmera já tem que fazer um fade, assim, ó. Mulheres da Pan.